Fala, João Victor Teófilo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil como um dos países que taxam demais. A declaração foi feita ontem, segunda-feira, em um evento no qual estavam reunidos congressistas republicanos na Flórida. Vamos ouvir. Put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. You know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. Na geopolítica e na política internacional existe um conceito muito simples, chama reciprocidade. O que um país faz, o país Brasil faz com o país Bélgica, a Bélgica faz igual com o Brasil. Então, por exemplo, a gente não exige visto para o cidadão de um país entrar no Brasil, aquele país também não exige visto para o brasileiro ir lá. Esse conceito básico de reciprocidade é trabalhado a duras penas, em árduas reuniões e muito tempo. O que o Trump está falando é isso. Acabou a fase em que os Estados Unidos da América do Norte ficavam passando a mãozinha na cabecinha de países que, no seu legítimo interesse, defendem o India First, o Brasil First, quer dizer, o Brasil em primeiro lugar, a Índia em primeiro lugar. Os Estados Unidos falam assim, você está certo, você representa a Índia, você tem que defender a Índia, você representa o Brasil, tem que defender o Brasil. Só que é o seguinte, eu sou Estados Unidos e defendo os Estados Unidos. Vamos sentar na mesa agora, ou você iguala as taxas, para de sobretaxar meus produtos americanos, ou eu vou sobretaxar teus produtos. Se você não vai deixar o meu produto americano entrar no teu país, Brasil, ou Índia, ou China, eu não vou permitir que o seu produto chinês, indiano ou brasileiro entre aqui nos Estados Unidos. Quem é que perde nessa história? Quem que perde é todo mundo, e ainda tem algum grau de possibilidade de enfrentar, seria a Índia e a China. Por quê? Porque os dois são países com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, os dois países mais populosos do mundo. Hoje a Índia já é o país mais populoso do mundo, a China é o segundo mais populoso do mundo. Então nós temos um mercado consumidor espetacular, mas para determinados produtos. Em outros produtos, nem a China nem a Índia conseguem sobreviver sem a ciência, a tecnologia americana. Então, isso é normal no mundo dos negócios. O Trump está falando, sabe aquele negócio do ônibus cheio, que não cabe ninguém? Aí, quando tinha cobrador, os mais velhos vão lembrar, o cobrador falava, gente, passinha à frente, passinha à frente, passinha à frente. E às vezes o cobrador dava uma puxadinha assim na cordinha, olhava o motorista lá na frente pelo espelho, o motorista dava aquela brecada, bah! Todo mundo ia para frente. Pronto. É isso que o Trump está fazendo. Chegou um xerife, a cidade tem quem manda, obedece a lei é igual para todos. Não quer? Porrada. É assim que deveriam ser os países administrando suas realidades internacionais, e para isso existe a diplomacia e toda a negociação. É isso. Bom, e com relação a essa fala, falando de taxação, Brasil e tal, isso significa que para aqueles que Trump nem liga para o Brasil, nem sabe o que está acontecendo aqui, tá aí. E vou dizer outra coisa só para te lembrar. No nosso caso, diante das pautas que temos aqui, quem tem que saber o que está acontecendo se chama Marco Rubio, Maria Elvira Salazar. São estes, o secretário de Estado, equivalente ao chanceler, que é Marco Rubio, e Maria Elvira Salazar, a deputada, uma das mais votadas, que é presidente da comissão que vai discutir esse assunto. Então, veja, nós estamos bem nesse sentido, mas para aquele que ainda não entendeu que Trump já sabe o que acontece aqui, tá aí a fala. Se ele sabe o que o Haddad está fazendo, amigo, você acha que ele não sabe o que o Moraes está fazendo, que o Lewandowski, você acha que ele não sabe?
Né? A gente não pode ser ingênuo, né? Ô, Pingo, só me avisa a hora que voltar pro rádio para mim, por E gentileza. brasileiros nunca se esqueçam. Repitam todos os dias. O pessoal que fala que a Lava Jato foi corretamente enterrada pelo Supremo Tribunal Federal e devolvendo dinheiro de bilhões para bandidos que confessaram que roubaram, o Supremo usou como argumento que o juiz da Lava Jato, ao deixar de ser juiz federal e assumir o cargo de ministro no governo Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro provou que ele era parcial e serviu para anular a Lava Jato. Vai anular tudo o que está acontecendo hoje, porque o Lewandowski, que era ministro do STF, virou o mesmo ministro da Justiça do governo Lula, que o Sérgio Moro era ministro de uma vara, virou ministro da Justiça do Bolsonaro. E, pior ainda, do mesmo jeito que o Ramagem não pôde ser superintendente da Polícia Federal porque era amigo do Bolsonaro, pega a mesma decisão. O Zanin também não podia ser indicado para o Supremo, porque o Lula fala que é amigo. Entenderam? Esse momento hoje da história jurídica brasileira é uma tristeza, uma vergonha, e vai para a lata de lixo da história. Mas nós temos que passar o calvário, o caminho do deserto, até chegarmos lá, onde a democracia vai voltar a ser o império da lei, não da ditadura. Com coerência e persistência. Exatamente. Pois é, então, para quem achava que o Donald Trump ia deixar barato e esse desgoverno que temos hoje no Brasil ia fazer o que quer, não vai ser assim não. Vai taxar e pode esperar que tá vindo mais, hein? Olha só, nós vamos mostrar outra coisa agora. Você viu aquela deportação que aconteceu dos brasileiros e que a esquerda fez um bafafá danado, né? Tudo porque foi dentro do governo de Donald Trump. Mas olha só uma surpresinha que eles prepararam agora para o Lula, pessoal. Vocês vão ver aqui agora a verdade sobre esse caso dos brasileiros deportados aqui para o Brasil. Tem uma verdade por trás da verdade que a esquerda e a mídia querem contar. Nós vamos ver isso agora, quem vai trazer é o deputado Gustavo Gal. Olha que absurdo, pessoal. Confira agora aí, nós voltamos em seguida. Sem dúvida, esse foi o maior tiro no pé que o PT e toda a sua facção criminosa, junto com a imprensa e com a ajuda também do Lewandowski, deram até agora. Rapaz, eles acordaram todos empolgados, pensando assim, agora a gente tem uma bomba para destruir a direita e o Donald Trump, vão para cima. Não se deram o trabalho de sentar e analisar e ver se fazia sentido ou não, e foram falando todas as asneiras possíveis, atacando o Trump. Só que, no final das contas, depois que a imprensa também já tinha soltado várias notas, rapaz do céu, que vergonha que eles passaram. Vamos falar sobre os deportados brasileiros. 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, sempre acontece. No ano passado, foram 17 voos que aconteceram da mesma forma, algemados. Sim, porque lá nos Estados Unidos, essas pessoas são imigrantes ilegais, são considerados como criminosos e algumas dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Então, obviamente, eles vêm algemados. É algo que sempre aconteceu. Mas vamos pegar por partes. O PT acordou ontem desse jeito aqui, ó. Olha que absurdo, gente. Essas imagens são revoltantes. Brasileiros deportados, com mãos algemadas, com pés acorrentados. É assim que os Estados Unidos trata o povo brasileiro, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas não são criminosas nem bandidas. Me desculpa, mas se você entra ilegal num país, você está cometendo um crime. Tenta entrar ilegalmente em Cuba, na Venezuela, na China, para você ver. Eles nem te devolvem, eles só te matam lá. Mas você sabe que quando os países que vocês defendem, quando né? eles deportam as pessoas assim, algemadas e com os pés amarrados? Bom, eles estão demonstrando uma extrema indignação porque essas pessoas vieram algemadas. Essas pessoas que estão sendo deportadas agora, voltando para o Brasil, agora foram um grupo de 88 pessoas, eles estão revoltados porque aparentemente essas pessoas estavam algemadas, elas não poderiam estar algemadas, que absurdo. Repare, a maioria são homens, como você pode ver. Falaram que tinham crianças, não tem crianças, você pode analisar, são homens, a maioria são homens. Então vamos parte por parte, vamos lá. Brasil diz ser inaceitável o uso de algema e que ato viola acordo. Lewandowski fala em flagrante desrespeito a direitos de deportados nos Estados Unidos. Só que aí vem um detalhe. Brasil pedirá explicações aos Estados Unidos sobre deportados algemados. Vocês estão prestando atenção que de repente
Eles estão absurdamente indignados com isso, só que só tem um problema. Só tem uma coisa que a imprensa e o governo não estão falando. Sempre foi assim. Esta forma, isso sempre aconteceu dessa maneira. Olha isso aqui. Voo dos Estados Unidos com brasileiros algemados já ocorreu sob Biden e é tema de antiga negociação diplomática. Uai, o Biden mandou brasileiros, o Biden que foi apoiado por Lula, tá? Mandou brasileiros, deportou brasileiros algemados e nunca ninguém falou nada. Por que antes ninguém falava nada? Vamos lá, governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos com Biden, algemados, tá bom? Olha a quantidade, Biden foi um dos que mais deportou brasileiros. Sabe quantos? 3.660. Se você for olhar em comparação, olha só. Biden deportou mais brasileiros do que o primeiro mandato de Donald Trump. No Barack Obama, de 2021 a 2024, teve crescimento da quantidade de brasileiros expulsos e na participação do total. Ou seja, no governo do Biden, teve um aumento gigantesco de deportados. Mas o Biden não era o que gostava dos imigrantes e eles vinham algemados. Nunca houve nenhuma intenção de mudar isso, a não ser no governo Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção, em 2022, por exemplo, o governo Bolsonaro pediu mudança de procedimento à gestão democrata, que a deixou em análise. O Bolsonaro pediu para o Biden, o governo Bolsonaro pediu para o Biden não enviar os deportados brasileiros algemados e o Biden continuou enviando. Olha o tiro que saiu do... Não, cara, é o Pix 4.0, não tem cabimento. Então não só é mentira, como é o oposto. Foi o Bolsonaro que tentou lutar por os deportados virem sem algema, o Biden não deixou. E estas pessoas que chegaram agora, tá? Essas pessoas que estão vindo agora, que estão sendo deportadas agora, olha que legal. Puxar aqui para vocês verem, aí você vai morrer de rir mesmo. Estas pessoas vieram a mando do governo Biden. A deportação foi executada agora, mas foi do governo Biden que essas pessoas foram apreendidas e foi tomada a decisão de deportá-las algemadas. Espera aí. É tudo o oposto do que eles estavam falando, do começo ao fim. Então, é ridículo. Aí você vê Lewandowski revoltado, ministra dos direitos humanos, ministro não sei o quê. Por quê? Porque agora o Biden é o presidente. É por isso. Agora eles vão culpar o Biden por tudo, até pelas cagadas. Desculpa, porque o Trump é presidente. Agora eles vão querer culpar o Trump por tudo, inclusive pelas cagadas do Biden. Aqui, gente, Folha de São Paulo, tá? Para poder não achar que é mentira, vou até subir aqui, ó. Folha de São Paulo. Estas pessoas vieram algemadas sob Biden. Afinal de contas, tem apenas 6 dias que o Trump assumiu, 6 dias. Essas pessoas já estavam detidas, já estavam presas e foram deportadas. E dentre essas pessoas tem criminosos. Tem um cidadão aí dentro que foi preso nos Estados Unidos, condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Outro tentou atravessar pelo México, pela fronteira do México. É um crime. Se você tenta entrar na Venezuela para você ver o que acontece, tenta entrar em Cuba, ou na China, ou na Coreia do Norte, tá doido, te decapita, arranca a sua cabeça. Em qualquer país onde há um processo de imigração, se você entra de forma ilegal, você é deportado e muitas vezes algemado. Tenta entrar no Japão. Tenta entrar, vai lá e faz uma tentativa para você entrar no Japão para ver o que acontece. Até no México agora eles estão exigindo visto. Tenta entrar no Canadá. Mas tudo bem, o importante é se criar uma narrativa. Só que eles cresceram os olhos e falaram, nossa, agora a gente arrebenta o Trump maldoso. Vai, bate a marreta. Opa, peraí. Foi o Biden que fez isso. O Biden que mandava o povo algemado. O Bolsonaro foi quem tentou mudar isso e o Biden se recusou. Agora eu vou te perguntar, uma pergunta lógica. Boa parte dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Você vai colocar criminoso, todo mundo aí, dentro de um avião, com alguns soldados, sem eles estarem algemados, para eles abrirem a porta de emergência, para eles tentarem ir para cima dos policiais?
Você está entendendo que no avião você precisa de segurança? Você está ali com pessoas criminosas, elas podem fazer uma loucura, mata todo mundo. Tem que algemar. E desculpa, mas tem que algemar sim. Para um louco desse tentar abrir a porta de emergência ou tentar avançar em cima do policial, porque provavelmente alguns deles têm crimes aqui no Brasil que eles cometeram e por isso fugiram para os Estados Unidos. Entendeu como é que funciona? Tiro no pé. O tiro saiu pela culatra e mais uma vez a esquerda envergonhada. Um abraço. Porque o governo Lula pediu explanations, para quem não fez FISC, explicações em inglês, à administração do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, sobre o tratamento dado à primeira leva de brasileiros deportados na nova gestão do republicano. O grupo de 88 pessoas que chegou ao Brasil na noite de sexta-feira foi transportado algemado e o Itamaraty chamou a situação de, aspas para o Itamaratinho, degradante. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou que as algemas fossem retiradas quando o avião pousou em território nacional. Vale destacar que só durante o terceiro mandato de Lula, o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Mineiro tem uma mania de ser imigrante. É por causa da turma de governador Valadares. É o povo de governador Valadares. Que eu tenho primo lá, inclusive. Tem mais... quem é de governador em Valadares é o quê? Governador valadarense? Valadarense, eu acho. Né? Não, deve ser já Valadares USA, né? Porque tem mais valadarense lá. Bom, enfim... Só o aeroporto de Confins, também é ridículo falar que Confins fica em Belo Horizonte, né? Porque você pousa em Confins, que fica em Confins, você pega um ônibus, um táxi, dali 4 horas você chega em Belo Horizonte, às vezes o voo é mais rápido, né? Só Confins, perto de Belo Horizonte, perto perto de Mineiro, né? Logo ali, recebeu 3.660 pessoas deportadas dos Estados Unidos em 32 voos fretados pelo governo norte-americano. O procedimento padrão para passageiros deportados é viajarem algemados e com os pés acorrentados, como forma de impedir que algum passageiro ataque a tripulação e coloque em risco o voo e a vida de todos que estão no voo. Inclusive, esse procedimento é adotado desde os anos 80. Agora, meus senhores e minhas senhoras, teve um escarcéu este final de semana. Eu vi lá posts do povo dos globais. Os globais postavam... tinha um meme muito em voga com os globais, que era assim, a foto de uma senhora, tal, imigrante legal, mãe de Donald Trump. E todo mundo assim agora, estão sendo tratados como animais. Este Donald Trump é o Armagedon. Este Donald Trump é Nosferatu. Que demônio é esse? Mas peraí, todos os voos de deportação do governo Joe Biden durante esse mandato do Lula, esse terceiro, vieram do mesmo jeito. E outra, estes deportados desse final de semana eram barrados nos Estados Unidos do governo Joe Biden, que vieram para cá neste final de semana. Isso acontece desde os anos 80. E vale lembrar, por fim, que eu vou passar para vocês, quem quiser pegar o gancho, pega. O que o PT fez com os escravos da ditadura cubana? O que é que o PT fez com gente honesta e trabalhadora, escravizado pela ditadura dos irmãos Castro, que tanto com o Mais Médicos quanto nas Olimpíadas Interamericanas, esses jogos que vem em Cuba, Olimpíadas acho que não tem em Cuba, era um jogo Jogos Pan-Americanos, muito obrigado, os Pan-Americanos. Esses escravos de um sistema ditatorial sanguinário que quiseram ficar no Brasil, o que os governos do PT fizeram? Mandaram de volta para a escravidão na sua ditadura cubana. Então, que golpe de marketing é esse? Nós vamos processar todo mundo por fake news agora, porque parece, professor Suano, que
teve até reação do Palácio do Planalto quanto a isso. Quem é que pode nos explicar? Sonaira, quem é que pode nos explicar melhor esse escarcéu todo para uma coisa que acontece a vida toda? Propaganda. Inicialmente, quero cumprimentar a vereadora Sonaira, Ana, Arthur, a você, a todos que nos acompanham. E antes, duas pessoas... Beijinho, duas tchau, pessoas, tchau. Mas Beijinho. Deixa de ser... Olha, o Fábio... Você tá me... Eu tô loiro. O Fábio... Eu tô loiro. Sabe, eu jogo um cara de Xuxa? O Fábio estava com a perna cheia de ferro, quebrada, e veio até mim para pedir para te dar um beijo, porque ele e a família deles te amam. Então tu manda um abraço pro Fábio e para o pastor Erinaldo, lá então, de vamos Fortaleza. Lá. Fábio! Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e outro especialmente pra você. Pastor Erinaldo! Um beijo para o meu pai, pra minha mãe e outro especialmente para você. A Marquinha. Agora vamos lá, tá? Marketing, propaganda pura. É apenas disso que eles vivem. Vamos começar, tudo foi falado acerca da quantidade. Primeiro, isso diz respeito ao governo Biden ainda. No momento em que o Trump começar a deportar, se espere, porque o número vai ser muito maior, porque o Trump não é bobo. E ele tem uma preocupação muito grande em fazer uma limpeza, não é apenas com a questão dos ilegais. A preocupação do Trump é aqueles que são criminosos. Eu vou pegar uma pergunta que o Piotr fez no dia que a gente estava acompanhando a posse do presidente Trump. O que o Piotr falou? É todo mundo que pergunta por qual razão ele manda embora. A questão que deve ser perguntada é por qual razão eles vão. E veja, isso não é aquela coisa que todo mundo fala, questionando que seu país é ruim. Não é isso. Além dessa questão de um indivíduo que vão buscar uma vida nova, existem aqueles que vão lá para participar de crimes, aqueles que vão fazer tráfico de seres humanos, aqueles que vão falar exclusivamente para fazer bobagens, aqueles que vão lá com uma intenção escusa de tentar de alguma forma fortalecer gangues ou participar do narcotráfico. Existe uma cambada de gente que vai, e não é só de brasileiros, é do mundo inteiro. Mundo inteiro não, vou botar da América Latina. Mas o mundo também, de certa forma, participa, que vai lá. Governador Valadares, do mundo inteiro e governador Mas sabe por que o Valadares? governador Valadares faz isso? Porque no momento em que o governador Valadares começou a mandar muita gente, lá se criou um grupo de indivíduos que conseguiram acessar um processo de transporte e de levar brasileiros para os Estados Unidos, não por métodos ilegais. O que eles queriam é fazer por imigração normal, imigração correta. O problema é que cresceu tanto que aí tomou conta daqueles que fazem o tráfico de seres humanos, tomou conta daqueles que fazem o tráfico de imigrantes, porque é diferente. Tráfico de seres humanos é uma coisa, tráfico de imigrantes é outra. Pois é, pessoal, uma coisa que a gente fica assim, estupefato, né, para falar uma palavra bonita aqui, é com a pouca vergonha e com a hipocrisia dessa esquerda aí, né, que só quer lacrar. Pessoal, isso existe em todo o país, essa questão da imigração, onde aqueles que entram ilegal, eles são mandados de volta. Isso acontece lá na Europa. Tem vários barcos ali que chegam pelo oceano ali na costa, ali na Europa, e alguns conseguem entrar e outros são deportados. Isso é normal, isso acontece em qualquer lugar. Até em países de terceiro mundo. Por exemplo, se você tentar entrar na Venezuela de forma ilegal, pulando ali a fronteira, que não seja da forma legal mesmo, você também vai ser preso e vai ser deportado. Qualquer país que você tentar entrar de forma ilegal, vão te pegar. Por quê? Vão pensar assim, poxa, tá querendo fazer algo errado, é um traficante, é um bandido, é alguém que tá querendo fazer algo ilegal. E nos Estados Unidos não é diferente. Na verdade, já vem acontecendo essa deportação de brasileiros e de outros cidadãos de outros países também há muito tempo. Só que agora a mídia quer achar uma desculpa, né? Para chamar o Donald Trump de supremacista branco, né? Racista. Por quê? Essa cultura woke, né? O que ela defende? Ela defende que pessoas do mesmo sexo devem ficar juntas e que a minoria, né? Pretos, mulheres, aqueles que são os mais vitimizados, eles têm que ser cuidados e olhados. Por isso é que o Donald Trump já colocou logo um limite ali, já falou, essa cultura woke acabou, tem homem e mulher, feminino e masculino. Então, essa esquerda, ela quer realmente pegar um motivo para meter o pau, para meter a ripa, mas eles vão sair perdendo, porque Donald Trump vai colocar novas sanções, uma após a outra, justamente para poder barrar toda essa bagunça que vem da América Latina e vai subindo para a América do Norte. Só que ele já falou que não vai deixar esse tipo de coisa.
Inclusive tem uma reportagem, né, de um jornalista aí da TV Band, onde ele mostra que o Donald Trump colocou em seu secretariado, à sua volta, mais de 10 bilionários para cuidar de vários setores diferentes. E esses bilionários, eles não querem saber de bandidos, de pessoas ilegais. Eles vão botar para quebrar mesmo. Pessoal, o que o Donald Trump quer fazer é um país histórico. Ele quer acabar com realmente o desemprego, com a pobreza, quer acabar com todo tipo de inflação super alta nos Estados Unidos e quer fazer os Estados Unidos ser grande novamente. E isso ele vai fazer a todo custo e vai sair atropelando quem tiver na frente. Então, acho bom. Fica aqui um recado, senhor Lula. Acho bom você fazer as pazes aí com Donald Trump e abaixar o discurso aí, por quê? Vai ser retaliado sim e vai ter retaliação. Inclusive o Elon Musk, né? O Elon Musk falou aquela vez lá que a Janja cismou de mandar um recadinho maldoso ali para ele, né? Mandando ali um palavrão para ele. Ele mandou um recado para ela e falou: vocês vão perder as próximas eleições. Então, pode ter certeza, pessoal. No ano que vem, 2016, Trump e sua companhia ali, né? E sua trupe, né? Vai fazer de tudo para poder a direita voltar no Brasil. Eles não perdem por esperar, a esquerda não perde por esperar, porque deitar e rolar esses 2 anos aí, né? Déficit trilionário no Brasil, desemprego aumentando, a popularidade do Lula petista aí só caindo, mas eles não perdem por esperar. Daqui a poucos meses, teremos eleições de novo aqui no Brasil e com certeza o Trump vai fechar o cerco para que a esquerda possa ser extirpada desse país, o que tem acontecido em outros países. Na Argentina aconteceu, nos Estados Unidos, no Canadá, eles não aguentaram lá, tiveram que sair, e na Europa também já existe um movimento onde a direita está ganhando, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.